Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 11. Quem achou, diga amém. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro. Lázaro estava o quê? Não ouvir, Lázaro estava o quê? De Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Lázaro estava o quê? Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Por favor, verso 39 do mesmo capítulo e do mesmo livro. Versículo 39. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Jesus. Quem foi que disse? Quem foi que disse? E o que Jesus disse? O que Jesus disse? Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus. Quem foi que disse? E o que Jesus disse? Tiraram, pois, a pedra. Fizeram o quê? De onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu. Outra versão diz: o morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desamarre e deixa-o ir. Em toda a Bíblia Sagrada, a saber, nos 66 livros, Jesus é apresentado de uma forma alegórica, figurativa ou simbólica. Assim como também todos os profetas que Deus levantara, enfatizando sim
as páginas veterotestamentárias, eles falaram concernente a Jesus. Dentro desses profetas, um profeta se destaca, a saber, Isaías, tanto que ele é chamado como o profeta messiânico, porque foi a Isaías que Deus revelou minúcias das características ao Senhor Jesus Cristo. Ademais, é por isso que a Bíblia ela é cristocêntrica. Cristo é o centro de todas as coisas. Para nós conhecermos mais a Cristo, foi revelado, entregue em nossas mãos, essa Bíblia Sagrada, e que no Novo Testamento tem os 4 evangelhos, que é a biografia de Jesus. Lá nós encontramos a profecia antes de ele vir. Lá nós encontramos como ele veio e como um anjo desceu para preparar o coração de Maria, a mente de José. Na biografia nós encontramos também o momento do seu nascimento, da visita dos pastores, entregando o presente. Percebemos que ele foi consagrado no templo por Simeão, e temos acesso a algumas andanças de Jesus até aos 12 anos de idade. Depois dos 12 anos de idade, é ocultado o que Jesus estava fazendo, o que ele fez, aonde ele foi. Isso é ocultado. A única coisa que nós podemos pensar é que ele estava com seu pai trabalhando na carpintaria. Interessante que os elementos que um carpinteiro usa é madeira, prego e martelo. E Jesus já estava trabalhando desde os 12 anos de idade com os instrumentos que o inimigo ia usar para ele ser crucificado. Depois dos 30 anos, aí sim, nós temos acesso ao seu início ministerial, quando ele é batizado por João Batista, e o texto diz que o céu se abre, o Espírito desce e Deus fala. A partir desse momento ele começa a escolher os 12 apóstolos. E eu amo Lucas capítulo 6, verso 12, quando ele diz que Jesus foi ao monte e ficou a sós, e passou a noite inteira orando, e depois de tendo orado a noite toda, desceu e escolheu os 12 apóstolos. Perceba que Jesus, antes de tomar alguma atitude, ele falou com Deus, ele buscou direcionamento com o Senhor. Então nós temos acesso mediante aos sinais que Jesus, de uma forma resumida, fez na terra. Dentro desses 4 evangelhos, 3 é chamado sinópticos, porque existem semelhanças entre eles. Aquilo que nós encontramos em Mateus, encontramos em Marcos e também encontraremos em Lucas. Ademais, João vai falar aquilo que Mateus não falou. João vai falar aquilo que Marcos não falou. E ele também vai falar aquilo que Lucas não falou. Porque o propósito de João é diferente de Mateus, é diferente de Marcos e é diferente de Lucas. Enquanto Mateus vai escrever para os judeus e vai apresentar Jesus como Senhor dos senhores, Rei dos reis, Marcos vai escrever para os romanos e apresentar Jesus como servo que não veio para ser servido, mas veio para servir a humanidade. Já Lucas vai escrever para os gregos e vai apresentar Jesus como um homem perfeito, que não teve erro e que não teve falha. Então a intenção de João é diferente dos 3.
o que se repercutia naquela época era um pensamento, uma discussão sobre a divindade de Jesus. Será que Jesus era divino? Então entra um pensamento teológico chamado a união hipostática, que fala-se sobre as duas naturezas de Jesus, 100% homem e 100% Deus. E deixa eu dar uma ressalva aqui para os irmãos. Jesus não era 50% homem e 50% divino. Ele era literalmente 100% homem e 100% Deus. Por exemplo, como homem, ele dormiu, mas como Senhor, ele não cochilava. Como homem, ele entrou em uma embarcação, mas como Senhor, ele andou sobre as águas. Como homem, ele colocou a cabeça no travesseiro, na polpa do barco e dormiu. Mas como Senhor, ele levantou e acalmou a tempestade. Como homem, ele teve fome, mas como Deus, ele transformou os pães em peixes e multiplicou para aquela multidão saciar a sua fome. Então a gente vai perceber que literalmente a intenção de João é apresentar a divindade do Senhor. É por isso que ele enfatiza os 7 milagres que os outros evangelistas não enfatizaram. Por exemplo, no primeiro capítulo, João apresenta Jesus como verbo, que no início era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele apresenta Jesus como o Senhor. Já no capítulo 2, ele vai apresentar Jesus como aquele que foi convidado a um casamento, ou um noivado, e teve uma necessidade de ele se revelar e apresentar a sua divindade. No capítulo 2, ele transforma as águas em vinho. Já no capítulo 3, é aquele momento glorioso, aonde Nicodemos o procura e questiona e sabe que ele era de Deus, porque o mesmo vai dizer que jamais ninguém poderia fazer esses sinais se do alto não fosse concedido. Então Jesus disse: olha, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos disse: mas como é que pode eu já velho e voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus disse: não, tem que nascer da água e do Espírito, porque quem é nascido da carne é da carne, mas quem é nascido do Espírito é do Espírito. Verso 8, capítulo 3, ele diz: o vento sopra para onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabe para onde vem e para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Já no capítulo 4 é aquele momento extraordinário, aonde ele manda os seus discípulos ir para o centro de Samaria, espera uma mulher na particularidade. Nesse momento ensina sobre a questão da adoração, que o Pai procura verdadeiros adoradores e que adoram a Ele em espírito e em verdade. No capítulo 5 é onde tem aquele homem de 38 anos na beira do tanque precisando do milagre. E nisso aqui Jesus nos ensina, porque tem coisas que a gente vai ficar a vida toda esperando, se nós inclinarmos de uma perspectiva do ser humano. Jesus está dizendo: tem coisas que só eu posso fazer, tem coisas que só eu posso realizar, e tem coisas que só eu posso manifestar. Já no capítulo 6, no meio da multidão, é quando ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. No capítulo 7, ele se revela com uma água, a água viva que desceu do céu. E coisa maravilhosa é quando ele diz: e quem beber dessa água, rios de água viva fluirão dentro de si. Já no capítulo 8 é quando pega aquela mulher em adultério e apresenta, e ele libera o seu perdão e diz: vai, minha filha, e não peques mais. No capítulo 9
ele cura um cego de nascença. No capítulo 10, ele se revela: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. No capítulo 11 é onde nós paramos. Acontece uma história muito extraordinária, conhecida de todos os amados irmãos. É sabido de todos os irmãos que foi criada uma aliança entre Lázaro, Maria e Marta. A família que Jesus o amava, Jesus visitava. Só que algo acontece com Lázaro, que ele está enfermo. E é perceptível em toda a Betânia que os ruídos já tinham acontecido sobre essa enfermidade, ao ponto de eles ficarem tão desesperados em perceber que não tinha mais a possibilidade de cura, ou como resolver. É onde ele dá uma ordem, ou a família toma uma atitude de procurar Jesus. E quando o mensageiro vai até Jesus e diz: olha, aquele amigo em que tu amas está enfermo. Então perceba que quando a notícia chega até Jesus, Lázaro ainda não estava morto, Lázaro estava enfermo. Só que o texto vai dizer para nós que Jesus só vai lá em Betânia depois de 4 dias que ele estava morto. Então Jesus continua fazendo as suas atividades. Interessante que Jesus propositalmente espera Lázaro morrer. E quando eu começo a pensar, por que Jesus permitiu Lázaro morrer? Para que ele chegasse em Betânia, para que o nome dele viesse a ser glorificado. E quando eu estava meditando, Deus também falou profundamente comigo. É por isso que tem situações que nós achamos que Deus está distante, que Deus está demorando. É porque Deus permite que a situação se agrave, para que tudo saia literalmente do nosso controle, para que nós batemos no peito e dizemos: fez porque Deus aconteceu, fez porque Deus realizou. Deus quer muitas vezes que toda essa perspectiva de intervenção do homem não aconteça, para que nós entendamos que tem coisas que só Ele faz, só Ele realiza, só Ele cura, só Ele abre e Ele manifesta em nosso meio. Interessante que eu amo que Jesus só foi porque Lázaro morreu. Então tem coisas que Deus permite morrer em nossa vida para Ele chegar, porque se Lázaro não morre, Jesus não vai. Jesus só foi porque Lázaro morreu. Aí quando Lázaro morre, Deus estava dizendo: perdeu toda a perspectiva. Eu ainda vou deixar mais 4 dias para que todo mundo, até a sua cultura, entenda: não tem mais possibilidade de ressurreição. É nesse momento que o grandão da Galileia chega com autoridade, com poder, para fazer aquilo que ninguém pode fazer. Só que uma coisa, algumas coisas me chamam a atenção. E uma coisa que me chama a atenção era que Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro é o quê? Não ouvir Lázaro é o quê? E também um dos primeiros ensinamentos dessa história é que ele fala para nós a característica da verdadeira amizade. Porque nós temos o hábito de chamar de todo mundo de amigo. E deixa eu ser sincero, nem todo mundo é seu amigo. Tem pessoas que é seu colega, que é seu conhecido, que você bate na rua, tropeça na rua e fala, mas isso não significa que é amigo. E parece que essa palavra amigo se tornou banal em nossa época, porque amigo para lá, amiga para cá, e não é. E a gente precisa entender que nem todo mundo é o nosso amigo de verdade. E Jesus apresenta para nós o que é um amigo de verdade. Porque quando a
notícia chega até ele, ele diz: olha, essa enfermidade aí logo não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Mas diga lá para eles, devolva o recado, que eu vou lá e vou fazer a obra do Pai. Só que alguém se levanta e diz: Senhor, nós iremos voltar para lá de novo outra vez? Se nós não fomos bem recebidos, se existem pessoas que querem nos destruir. Em outras palavras, Jesus olha para Tomé e disse: Tomé, aprenda o que é ser amigo de verdade. Amigo de verdade é quando alguém mais precisa, eu me aproximo para ajudar. Porque amigo, quando você tem, é fácil. Amigo, quando você tem dinheiro para pagar, é fácil. Amigo, quando a gasolina, o tanque está cheio de gasolina, todo mundo quer andar em teu carro. Mas eu quero ver, o amigo de verdade é quando você não tem. É quando você não tem condições de oferecer nada para ninguém. E aí eu quero saber se é amigo de verdade. Outra coisa que eu preciso trabalhar com vocês. Será que eu só sou amigo quando alguém é usado por Deus? É perceptível que nós criamos um hábito dentro da igreja em buscar, em ter, e tem que ter amizade, tem que ter relacionamento. É meu amigo para lá, e principalmente alguém que é usado em Deus, alguém que toca, alguém que prega. Perceba que todo mundo quer ter amizade com essa pessoa, mas eu fico preocupado com isso. Porque algumas pessoas só é amigo quando alguém está bem. Só é amigo enquanto está na igreja. Só é amigo enquanto está pregando. Mas parou de pregar, caiu, pecou, tropeçou, desviou. Cadê o amigo agora? Por que você não vai mais na casa dela? Por que você não liga mais para ele? Por que você não entra naquele bar e mostra que é amigo de verdade? Mas quando estava dentro da igreja, é amigo para lá, é irmão para cá. Jesus está dizendo: tem pessoas que estão precisando do teu abraço, está precisando da tua veracidade, e chegou o momento de você se posicionar e mostrar que não é interesse, não é aquilo que ela tinha, mas aquilo que ela é de verdade. É por isso que quando a família está em caos, a família está em desespero, o verdadeiro amigo chega para se apresentar, para consolar, para abraçar, para dar uma palavra de ânimo. Por favor, seja um amigo de verdade. Jesus espera a situação se agravar. 4 dias Lázaro já está sepultado. Porque Jesus demora 4 dias para ir lá. Primeiro, como eu te falei, ele queria quebrar todas as perspectivas humanas. E segundo, dentro daquela cultura, eles entendiam que um espírito ficava rodando o corpo, que até o 3º dia esse espírito tinha o poder de ressuscitar alguém. É por isso que Jesus vai no 4º dia, porque no 1º dia o espírito não ressuscitou, no 2º dia o espírito não operou, no 3º dia não operou. Então no pensamento judeu não tem mais possibilidade. Morreu de verdade e não tem poder de ressuscitar. É por isso que no 4º dia ele chega para dizer: tem coisas que só eu tenho poder para resolver, para fazer e para ressuscitar. É tanto que ele disse a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisto? O desespero toma conta daquela família. Até então, quando
a notícia chega até Jesus, Lázaro está enfermo. Só que quando Lázaro morre, o desespero toma conta tanto do coração de Marta e tanto do coração de Maria. E as duas vão até Jesus. Só que o texto diz para nós que primeiro vai Marta, para depois ir Maria. E outra coisa que nos chama a atenção é a mesma coisa que Marta fala, é a mesma coisa que Maria fala. As duas falaram: se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. As duas. O que me chama a atenção é a reação de Jesus para uma é diferente, e a reação para outra é totalmente diferente. Porque com Marta Jesus fala de um jeito, e para Maria ele fala de outro jeito. Tudo é como você chega até Jesus. Como você chega até Jesus é o que vai definir como Jesus vai te responder. Eu vou repetir. Como você chega até Jesus é o que vai definir como você será respondida por Ele. Por exemplo, Marta chega por cima, Maria chega por baixo. Marta chega murmurando e Maria chega adorando. É por isso que é preciso entender que a adoração é mais importante do que as minhas reclamações. É por isso que não chega milagre, não chega resposta, não chega sinais de Deus, porque tem pessoas que só sabem murmurar da vida, só sabem reclamar da vida. A minha vida está uma miséria, isso está acontecendo, meu Deus do céu, é porta fechada, todo mundo não abre a porta para mim, todo mundo me odeia. E Jeová marcou essa noite para te dizer: para de murmurar e começa a adorar. Para de reclamar da vida, porque tem pessoas, meus irmãos, que está com uma vida mais estreita do que a sua e não murmura como você murmura. É por isso que Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja ovelha no curral, se o fruto da videira minta, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele está dizendo: se o negócio está ruim, eu adoro. Se o negócio está enfermo, eu adoro. E se morrer, eu adoro também. Se a porta se abrir, eu adoro também. E se fechar, eu adoro também. Eu nunca posso chegar diante de Jesus murmurando. Marta chega de nariz empinado. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria. Jesus não responde no início. Jesus deixa ela falar, porque Jesus está nos ensinando: nunca chegue de cabeça erguida, nunca chegue de nariz em pé, sempre chegue prostrado perante o Senhor. Tem gente que se acha melhor do que todo mundo, se acha superior a todo mundo, que é melhor do que todo mundo. E Jeová está dizendo: o segredo da vida não é você subir, o segredo da vida é você descer. Quanto mais você desce, mais Deus cuida de você. Quanto mais você desce, Jesus te visita. Quanto mais você desce, Deus chega para resolver. Você sabe que Ele não chegou, é porque você está de nariz em pé. Ele quer que você desça, que você se humilhe. Olha a diferença. Marta fala, Jesus responde. Maria chega adorando nos pés, contagiou o coração de Jesus. A coisa comoveu tão Jesus, que Jesus não responde Maria em pé. Jesus desce para abraçar ela, para dar um aconchego nela,
para dizer: filha, eu estou contigo. Filha, não fica desesperada. Aí é quando diz: e Jesus, irmão, uma adoração que fez Jesus chorar, uma humildade que fez Jesus chorar. Isso aqui, meu filho, é para a gente dizer: tem misericórdia de mim, papai, porque sou soberbo, sou presunçoso. Jeová está dizendo: falta humildade para eu responder, falta quebrantamento para eu chegar, falta se humilhar para eu descer e resolver. Enquanto você não se humilha, Jesus não vai fazer. Enquanto você não descer, olha para cá, Jesus não vai fazer. Essa Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, aparece poucas vezes na Bíblia. E o que me chama a atenção em Israel Silva é que todas as vezes que ela aparece na Bíblia, ela está na mesma posição. Ela não mudou a posição por nada, porque ela sabe: se nessa posição Jesus me respondeu, e se eu continuar nessa posição, Ele sempre vai continuar me respondendo. Por exemplo, quando Jesus visita elas, o texto diz que Marta começa a fazer muitas coisas, e Maria vai para os pés de Jesus. Tanto que a Marta ele repreende, e a Maria ele elogia, porque ela escolheu a melhor parte. Lembra de quando a mesma está tendo um culto, depois disso aqui, capítulo 12, está tendo um culto na casa de Simão leproso. As pessoas nesse culto não ovacionavam Jesus, estava ligado em Lázaro. Imagine aí as pessoas perguntando: como foi a experiência de você morrer 4 dias e ressuscitar? Irmão, o milagre não é maior do que Jesus. Portas abertas não é maior do que Jesus. O centro nunca será pregador, nunca será o testemunho, nunca será pastor, nunca será cantor. O centro da igreja é Jesus. Quem merece glória é Jesus. Quem merece louvor é Jesus. Quem merece exaltação é Jesus. Porque quem faz é Ele, quem realiza é Ele, quem abre é Ele, quem cuida é Ele, quem consola é Ele, quem realiza é Ele. Então exalte a Ele. Mas nada pode roubar a cena. O centro de todas as coisas é Jesus. Aí essa mesma Maria entendeu. Na primeira feita deu certo. Na segunda, quando ele veio visitar meu irmão, eu fui de joelho, ele me respondeu: agora eu não vou mudar a posição. Então ela pega o vaso de alabastro, vai para os pés de Jesus, quebra, e com seu cabelo ela enxuga os pés do Senhor. Maria está nos ensinando que o melhor lugar na presença de Deus não é estar de pé. O melhor lugar na presença de Deus é estar de joelho, porque em pé você cai mais rápido, mas de joelho vai vir vento, vai vir tempestade, mas não conseguirá te derrubar. Eu sei que muitas pessoas querem a mão, mas Jesus está dizendo: vai para o pé, porque o pé, a filha, é melhor, é menor. Todo mundo só quer um milagre, todo mundo só quer se aparecer, todo mundo só quer ser reconhecido. Jeová está dizendo: o segredo não é você ser reconhecido pelos homens, o segredo é você ficar em meus pés, para eu cuidar de você, para eu proteger você, e na hora exata eu te levantar. É por isso que tanto Pedro e tanto Tiago diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e no tempo oportuno Ele vos exaltará. O segredo não é estar por cima, o segredo é estar por baixo. O segredo não é ser reconhecido pelos homens,
O segredo é ser reconhecido por Deus. O segredo não é apresentar para ninguém que você faz, que você realiza. Não, meu filho, fica no quartinho, fica na humildade. Nem todo que sai na frente significa que vai chegar. Jeová está dizendo: gruda em meu pé, porque tem pessoas que todo mundo ovaciona, mas eu não conheço. Mas quem está em meus pés, eu conheço a voz, eu conheço a presença, eu conheço a história e eu conheço a situação. Em uma lógica comum, quem é que chega mais rápido? Quem está de pé ou quem está de joelho? Então vou fazer uma aposta para você. Você de joelho ou de pé para ver quem chega primeiro. Em uma lógica comum, quem é que cai mais rápido? Quem está de pé ou quem está de joelho? Agora transfira isso para o reino espiritual. Quem chega mais rápido no reino espiritual não é quem está de pé, é quem está de joelho no chão. Quem é mais difícil de cair não é quem está de pé, oh aleluia. Quem é mais difícil de cair é quem está de joelho no chão. É por isso que a palmeira, ela suporta um vento até de 150 km por hora. Nem todas as árvores conseguem suportar esse tamanho de velocidade de vento. Algumas árvores nem 50 km suporta. Arranca folha, arranca fruto, arranca raiz. Mas quando o vento bate na palmeira, 50 quilômetros, ela balança. Quando o vento chega até 100 quilômetros, ela balança mais forte. Ela balança, mas não cai. Ela balança, mas não cai. O vento aumenta, vai até 150 quilômetros por hora. Mas a notícia boa é que a palmeira toca no chão, mas ela não se quebra. Toca no chão, mas ela não se quebra, porque ela sabe: o vento vai passar, a tempestade vai passar, e só vence tempestade quem está de joelho no chão, quem está prostrado no pé do Senhor. Jeová manda dizer a algumas pessoas aqui: esse vento vai passar, essa tempestade vai cessar, e o meu nome será glorificado. Só suporta vento de joelho, meu irmão. Só suporta a tempestade de joelho no chão. Não adianta discutir. Não adianta querer mostrar mais forte do que ninguém. Enquanto você não descer, o vento vai te derrubar. A tempestade vai te destruir. E Jeová está dizendo: então vai para o joelho. Vai para o joelho, porque quem fica de joelho recebe mais força. Quem fica de joelho recebe mais graça. Quem fica de joelho, a resposta vem. Jesus chora com Maria, e ele vai até o túmulo. Hernandes Dias Lopes disse que aonde Jesus estava, até Betânia, era aproximadamente 38 quilômetros, que dava 2 dias andando. Então, por isso é quando a notícia chega até Jesus, olha para cá, Jesus ouve que Lázaro estava enfermo, porque quando o mensageiro saiu de lá, sim, Lázaro estava enfermo. Só que quando ele chegou até Jesus, Lázaro tinha morrido. Jesus ainda demora para ir, e quando ele vai, ainda tem mais 2 dias. É por isso que quando ele chega lá, Lázaro morre e ele já foi sepultado. E ele só chega perante a pedra, o túmulo, depois de 4 dias. É tanto que quando ele dá uma ordem, verso 39 que os irmãos leu: tirai a pedra. Quem não aprende nenhuma lição vai ficar errando sempre. Quem não
não aprende com a exortação de Jesus, vai ficar errando sempre e sendo exortado sempre. Na primeira, Jesus exortou Maria, ou melhor dizendo, Marta. Vai ela de novo quando Jesus diz: tira a pedra, se levanta e diz: mas Senhor, já cheira mal. Jesus não queria saber quantos dias tinha, se tinha odor, se estava putrefato. Jesus não sabia, não queria saber disso aí. Até porque Jesus sabia quantos dias, o momento. Só que quando Jesus me dá uma ordem, eu nunca posso questionar do que eu devo fazer, porque Jesus te dando a ordem, olha para cá, Jesus não quer saber da sua opinião, Ele quer saber da sua obediência. A sua obediência tem que falar mais alto do que a sua opinião. Tem pessoas que opinam tudo. Eu não entendo, e para que você ora a Deus? Se Deus te dá a resposta, manda você fazer, e quando Deus responde, você ainda questiona: por que isso? Porque aquilo é difícil. Irmão, deixa eu te dar uma notícia. Quando Deus te dá uma ordem, não questiona. Quando Deus te dá uma direção, não questiona. Quando Deus mandar você ir, vai, porque Ele garante todas as coisas. Jesus está dizendo para algumas pessoas aqui: não fique ansioso, porque eu já preparei o teu milagre. Não fique preocupado, porque eu já preparei todas as coisas. Se Ele está ordenando tira a pedra, eu tenho que tirar. Se Ele está dizendo vou fazer, eu não tenho que questionar. Tira a pedra. Marta chega questionando, já cheira mal. 4 dias Jesus está dizendo. Se é o pastor, ia dizer: eu te perguntei alguma coisa? Mandou tirar a pedra? Quem mandou tirar a pedra? Jesus tinha ou não poder de tirar a pedra? E por que Ele não tirou? Essa pedra é diferente lá do sepulcro de Jesus, porque quando as mulheres chegam até lá, a pedra já estava removida e o anjo ainda estava sentado na pedra. Algumas versões dizem, porque Jesus estava dizendo: Maria, essa pedra não foi removida pelos homens, essa pedra foi removida pelo lá de cima. E quando a ordem vem de lá de cima, não tem principado, demônio que volte a pedra voltar para o lugar daquilo que, meu Deus do céu, eu não sei porque tem pessoas que têm medo. Ai, o invejoso vai tomar. Não, meu amigo, se Deus removeu a pedra, não tem inveja, não tem capeta que vai botar pedra no lugar. Ai, olha para cá, sou doido agora, eu vou repetir. Se Deus mandou remover a pedra, Ele está dizendo: eu ainda mandei um anjo sentar na pedra e dizer: vem diabo empurrar, porque não tem tranca-rua, não tem pomba-gira, não tem inveja. Pode buscar melhor cartomante, a pedra não vai voltar para o lugar, porque quem removeu foi Deus, quem tirou foi Deus, quem fez a pedra sair do lugar foi Deus. Agora olha para cá, essa pedra do túmulo de Lázaro é diferente, porque a de lá Deus que removeu, e a de cá Ele não remove. A de cá Ele manda removerem, porque Ele está nos ensinando. Tem coisas que eu removo, mas tem coisas que eu não quero remover. Eu não quero remover, não é que eu não posso, é que tem coisas, para o milagre acontecer, você precisa se movimentar. Enquanto você não se movimentar, o milagre não acontece. Enquanto
você não se esforçar, o milagre não acontece. Jeová está dizendo: você remove a pedra e eu faço o impossível acontecer sobre a tua vida. Jeová marcou essa noite para dizer: hoje é a noite de você remover a pedra. Por gentileza, não volta para casa com uma pedra no lugar. Remove a pedra da mentira, remove a pedra da fofoca, remove a pedra da dúvida, remove a pedra da incredulidade. Jeová está dizendo: o milagre já está preparado, a bênção já está reservada, mas eu só posso fazer se você remover a pedra. Pelo amor de Deus, irmão, não deixa a pedra no lugar, remove ela. O milagre ainda não aconteceu, a culpa não é de Deus, a culpa é sua, porque a ordem foi de Deus: tirai a pedra. Quem mandou tirar? Quem mandou tirar? E por que você ainda não tirou aquela fofoqueira da sua casa? Por que você ainda não excluiu essa pessoa do seu WhatsApp? Remove da sua vida e da tua história todas as pessoas que ferem a sua alma, todas as pessoas que colocam peso em você, que só tem palavra negativa, pessimista. Deus está dizendo: remove essa pedra da tua casa hoje.